E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das linhas de corrente. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere o campo de escoamento V igual a AXT I versor mais B J versor, em que Azinho é igual a 0,1 segundo a menos 2 e Bzinho 4 metros por segundo. As coordenadas x e y são medidas em metros. Para a partícula que passa pelo ponto x igual a 3 metros e y igual a 1 metro no instante t igual a 0, trace a trajetória dessa partícula durante o intervalo de tempo de t igual a 0 a t igual a 3 segundos. Compare essa trajetória com as linhas de corrente que passam pelo mesmo ponto nos instantes t igual a 1, 2 e 3 segundos. Para resolver o exercício, eu vou começar determinando a trajetória da partícula em questão. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão, conforme vimos em vídeos anteriores. A componente U do campo de velocidade V do fluido é dada pela derivada da posição x em relação ao tempo t. Por comparação, vemos que U é igual a AXT. Muito bem? Sendo assim, dx sobre x é igual a vezes t dt. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. A integral de 1 sobre x em relação a x nos fornece o ln de x, e isso é igual a uma constante. Pela regra do expoente, a integral de t em relação a t nos fornece t ao quadrado sobre 2, mais uma constante arbitrária C1. Muito bem? Sendo assim, x é igual a exponencial de at ao quadrado sobre 2 vezes, observe bem, vezes a exponencial de C1. Note que na expressão anterior nós temos uma soma, justificando o produto das exponenciais. Assumindo agora que a exponencial de C1 corresponde a uma constante arbitrária Cx, eu posso escrever que x em função do tempo t é igual. Então, nós temos a exponencial de at quadrado sobre 2 vezes cx. Substituindo azinho, 0,1 dividido por 2 nos dá 0,05. Portanto, cx vezes 0,05 vezes t ao quadrado. Muito bem? Vamos recorrer agora à condição inicial apresentada pelo problema. No instante t igual a 0, x é igual a 3. Portanto, x é igual a 3. Isso é igual a cx vezes a exponencial de 0, que é 1. Logo, cx é igual a 3. E com isso, a gente obtém como x varia com o tempo t. Vamos agora em busca de como y varia com o tempo t. Para fazer isso, de maneira análoga, eu vou recorrer à componente Vy do campo de velocidade V. Vy é a derivada da posição y em relação ao tempo t. Por comparação, vemos que Vy é igual a Bzinho. Logo, dy é igual a B dt. Eu posso integrar ambos os membros dessa igualdade e com isso a gente obtém do lado esquerdo a integral de 1 em relação a y, simplesmente y. Isso é igual a b vezes a integral de 1 em relação ao tempo t, simplesmente t, mais uma constante arbitrária cy. Recorrendo mais uma vez à condição inicial apresentada pelo problema, vemos que no instante t igual a 0, y vale 1. Portanto, quando y é 1, eu substituo t por 0, anulando este termo. Portanto, cy é igual a 1. Observe no quadro as expressões obtidas e todos os cálculos realizados até aqui. Substituindo agora b por 4. Muito bem? Vamos em busca
a partir daqui da equação geral das linhas de corrente desse campo de escoamento. Para fazer isso, eu vou recorrer a uma expressão, eu reforço, já abordada em vídeos anteriores. Nós vimos que dy sobre vy é igual a dx sobre u. Antes de prosseguir, convém ressaltar que essas duas expressões definem as equações paramétricas da trajetória da partícula. Muito bem? Bom, então vamos lá. dy sobre vy. A componente vy, por comparação, é bzinho. E isso é igual a dx sobre a componente u do campo de velocidade v, a xt. Muito bem? Consequentemente, eu posso escrever que dy é igual a b sobre a vezes t dx sobre x. Muito bem? A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros da igualdade. Do lado esquerdo, nós vamos obter simplesmente y. Do lado direito, b sobre a vezes t é uma constante e, portanto, sai da integração. Aqui, conforme eu citei anteriormente, em vídeos anteriores, eu estou congelando o tempo t a fim de obter a equação geral das linhas de corrente desse campo de escoamento. A integral de 1 sobre x em relação a x é o ln de x, e aqui aparece uma constante arbitrária c. Muito bem? Substituindo agora os valores de b e a, nós vamos obter, então, b dividido por a dá 40, portanto, y é igual a 40 sobre t vezes o ln de x mais a constante arbitrária c. Muito bem? Observe o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca da constante arbitrária c. Observe o seguinte: a partícula em questão, ela passa pela posição y igual a 1 e x igual a 3. Portanto, levando esses dois valores aqui, nós vamos obter a seguinte igualdade. Então, vamos lá. 1 é igual a 40 sobre t vezes o ln de 3 mais a constante c. Consequentemente, a constante c é igual a 1 menos 40 sobre t vezes o ln de 3. Levando este resultado na expressão acima, nós vamos encontrar que y é igual a 40 sobre t vezes o ln de x mais a constante arbitrária c, que é dada por 1 menos 40 sobre t vezes o ln de 3. A partir dessa igualdade, eu posso colocar em evidência 40 sobre t. E com isso, a gente obtém 40 sobre t que multiplica o ln de x menos o ln de 3. Consequentemente, o ln de x sobre 3 mais 1. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos deixar em evidência agora essa expressão. Registre os cálculos inicialmente. Então, vamos lá. Agora, eu posso escrever que y é igual a 40 sobre t, que multiplica o ln de x sobre 3 mais 1. Aqui temos a expressão geral das linhas de corrente
desse campo de escoamento. Muito bem? Vamos agora comparar a trajetória da partícula com as linhas de corrente nos instantes considerados. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro os dados referentes à trajetória da partícula e o esboço do gráfico associado. Analisando a tabela, vemos que eu determinei a posição ocupada pela partícula no eixo x e no eixo y para cada instante t dentro do intervalo de tempo considerado. Analisando os resultados, vemos que o crescimento da coordenada de posição y é mais acentuado do que o crescimento da coordenada de posição x, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, sabendo que a partícula parte dessa posição no instante t igual a 0, conforme eu ilustro no gráfico, vemos que, no início da trajetória da partícula, o crescimento da coordenada de posição y é mais acentuado do que o crescimento da coordenada de posição x. Sendo assim, nesse meu esboço, eu reforço isso, vemos um crescimento mais pronunciado da coordenada de posição y. A partir de certo instante t, que não convém analisar aqui, vemos que a exponencial domina sobre o fator 4t. Portanto, a partir de certo instante t suficientemente grande, a coordenada de posição x passa a dominar nesse crescimento em relação à coordenada de posição y. E você consegue perceber que essa taxa de crescimento vai aumentando à medida que o tempo passa. Consequentemente, você nota que, para um tempo suficientemente grande, a coordenada de posição x passa a crescer mais rapidamente do que a coordenada de posição y, justificando o esboço do gráfico da trajetória da partícula dentro desse campo de escoamento. Muito bem? Vamos agora traçar as linhas de corrente para os instantes t igual a 0, para os instantes t igual a 1, t igual a 2 e t igual a 3 segundos. Mais uma vez, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro como y varia com x para cada instante de tempo t a partir da expressão geral obtida. Analisando os resultados, vemos que o número que multiplica o ln de x sobre 3 decresce à medida que o tempo passa. Sendo assim, a linha de corrente no instante t igual a 1 possui um crescimento mais pronunciado do que as demais. E isso me leva a construir o gráfico que eu ilustro ao lado. Nesse meu esboço, observe que o crescimento da linha de corrente no instante t igual a 1 é mais pronunciado do que o crescimento da linha de corrente no instante t igual a 2 segundos, que é mais pronunciado do que o crescimento da linha de corrente no instante t igual a 3 segundos. Observe ainda que, se x é igual a 3 metros, y é igual a 1 metro em todas as expressões como deve ser, pois o ln de 1 é 0, anulando o primeiro termo. Consequentemente, y é igual a 1 metro, como era de se esperar. Observe ainda, eu reforço nesse meu esboço, que y cresce com ln de x sobre 3 a uma taxa menor do que y cresce com 4 vezes t. Consequentemente, a equação da linha de corrente em cada instante, pelo menos nos instantes iniciais, está abaixo da curva que representa a trajetória da partícula dentro desse campo de escoamento. E conforme vimos nos últimos vídeos, temos aqui um escoamento em regime transiente. Fica evidente que a trajetória da partícula e as linhas de corrente não coincidem, justamente pelo fato de que a derivada parcial
do campo de velocidade v do fluido em relação ao tempo t é diferente de zero. Observe no quadro mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.